Olá, como você vai? Tudo bem? Estamos começando mais um Narciso Machado Convida. Nesta sexta-feira vamos conversar sobre turismo, um importante setor da nossa economia. Vamos tratar das perspectivas e da realidade do turismo aqui em Sergipe. Para isso, eu recebo aqui nos nossos estúdios dois craques da área. Recebo duas pessoas que têm domínio sobre o assunto. Salles Neto, secretário de Estado do Turismo, e Daniela Mesquita, presidente da Sergipe Destination, Associação Empresarial de Turismo de Sergipe. Vou começar saudando aqui os nossos convidados. Daniela, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Narciso, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Meu caro Salles Neto, muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco sobre um dado que foi um tanto quanto curioso quando divulgado. Apesar da pandemia, tivemos um crescimento de 12% do turismo no Brasil. Como é que você avaliou esse dado, Salles? Na verdade, Narciso, são dados que eles precisam colocar dentro de um contexto. É em relação ao ano anterior. Porque o que houve? Quando a pandemia chegou no mundo, ela paralisou o setor turístico. Perfeito. Paralisou, foi para zero. Turismo e eventos eu reputo que são as duas áreas que mais sofreram durante todo esse período, porque tem uma lógica. Para se você fazer turismo e eventos, você precisa aglomerar pessoas, você precisa fazer com que pessoas se desloquem do ponto A para o ponto B para o ponto C, e é tudo que não podia acontecer naquele momento de pandemia. Barreiras fechadas. Barreiras fechadas, que a lógica da circulação do vírus que tinha que ser impedida, e com esse impedimento dessa circulação, o turismo foi totalmente prejudicado. Então, isso aconteceu no mundo todo. E quando as coisas melhoraram, que as pessoas elas puderam finalmente viajar, elas começaram a sair de suas casas, a planejar suas viagens com suas famílias. E em relação àqueles momentos piores, está tendo crescimento constante, graças a Deus, que nós estamos tendo crescimento constante. Mas é preciso que a gente atente para uma realidade. Nós ainda não estamos com os mesmos indicadores que existiam antes da pandemia. Eu vou citar só o exemplo das companhias aéreas. Eu estive recentemente em São Paulo, visitando as companhias aéreas. A Gol, ela fazia 1.200 voos por dia. Hoje ela faz menos de 500. E a quantidade de aeronaves que ela tinha naquela época, que ela precisou devolver, porque as aeronaves ficaram paradas, elas só conseguiram trazer 40%. Então ainda existe uma perspectiva de crescimento ainda nesse mercado, desses 60% que ainda não voltou. Mas esses indicadores, esses 12%, que é o acumulado do ano, se você pegar a comparação do mês de abril com a comparação do abril do ano passado, passa de 40%. Mas no acumulado do ano realmente deu 12%. Mas nós ainda precisamos voltar aos índices pré-pandemia. Está tendo esse crescimento e a gente vai chegar lá. Daniela, do chão, como disse Salles e como todos avaliam, um dos setores mais impactados, há um processo de retomada. Você que está do outro lado do balcão, está na área empresarial, está na gestão. Como é que você está vendo a perspectiva desse momento? Então, a perspectiva das melhores, para a gente foi uma surpresa. O primeiro feriado, podemos dizer, pós-pandemia, que foi 7 de setembro de 2021, que os hotéis lotaram, foi 100% de ocupação, e a gente percebeu que as pessoas estavam com saudade de viajar, né? Então, assim, ficamos tanto tempo presos que aí eu acredito numa máxima que eu escutei, que o turismo seria a terapia da pandemia. E isso realmente está acontecendo. Então a gente está percebendo, teve até uma retraída agora no início do ano, com o aumento dos casos pós-Réveillon, mas a procura pelo destino começou a melhorar. E aí, procura pelo destino chama o assunto divulgação. Como é que está a divulgação do Destino Sergipe pelo Brasil? Então, a divulgação até a BH com o novo gestor agora está fazendo todo um planejamento, que vai vir a retomada desse planejamento que foi iniciado na gestão passada, e aí em conjunto com a Secretaria do Estado, com a Secretaria do Município, tem todo um planejamento que se inicia agora já esse mês, né? Então tem aí, o foco agora vai ser os festejos juninos, com toda a programação que está acontecendo no estado, mas tem um planejamento muito bom para começar agora a partir do dia 25, se eu não estou equivocada, não é, Salles? Dia 25
em Belo Horizonte. Em Belo E Horizonte. aí eu lhe pergunto, Salles, os festejos juninos já estão aqui na porta. Não é Sim. tarde para a gente começar a divulgar o nosso destino É, e a nossa programação? Na verdade, né, esse ano nós estamos começando até antes do que costumávamos começar. Na verdade, assim, os festejos juninos ficaram 2 anos parados, né? Então, Sergipe, que é o país do forró, que tem tradição em festejos juninos, que tem o São João conhecido no Brasil inteiro e até fora daqui, né? E nós passamos 2 anos sem realizar os festejos juninos. E o nosso povo ficou triste porque é uma festa que mexe com a nossa alma. A retomada dos festejos juninos esse ano, já com a divulgação, agora no início de maio, da programação do Forró Caju. O governo do estado vai anunciar na próxima semana já a programação do Forró da Orla, do Arraiá do Povo. Eu tenho conversado com os prefeitos do interior, que fazem tradicionalmente os festejos juninos. Estive com o prefeito de Estância, que vai começar agora dia 31 de maio a abertura. Areia Branca, Itaporanga, os municípios que fazem São Pedro, a exemplo de Capela e Muribeca, que são tradicionais também, que vão voltar esse ano. E paulatinamente, né, a gente está fazendo já as nossas divulgações, não apenas o poder público, mas também a iniciativa privada. Eu já tenho visto que os hotéis estão fazendo suas campanhas junto aos agentes de viagem, às operadoras e ao seu público final, porque a gente precisa dizer para o Brasil e para o mundo: Sergipe vai voltar a fazer festejos juninos agora em 2022 e a gente precisa avisar, né? Porque já que a gente ficou 2 anos parados, as pessoas precisam saber. Nós estamos fazendo. A Prefeitura de Aracaju também é uma grande parceira nesse processo. A Daniela acabou de falar sobre esse projeto, né, que a gente está desenvolvendo em conjunto. E o secretário Jorge Fraga, ele está com a verba específica para fazer essa divulgação lá fora. E o governo do estado também vai fazer, e como eu disse, a iniciativa privada também já está fazendo. Porque Esse trabalho se dá em parceria entre todos os setores? A parceria, ela sempre existiu. Desde que nós assumimos a Secretaria de Estado do Turismo, essa foi uma das missões que o governador Belivaldo Chagas nos deu, que foi de construir uma relação com a iniciativa privada, com as entidades, com as universidades. E isso aconteceu. Na pandemia foi que essa relação ela ainda se aproximou ainda mais, porque nós sentamos juntos com a BIH, com a Prefeitura de Aracaju, com outros municípios, com a universidade, com entidades como o SEBRAE, como o SENAC, com a FEComércio, enfim, foram várias entidades que se juntaram para que nós pudéssemos fazer planejamentos que foram colocados em prática. Eu vou citar o exemplo de um convênio que fizemos com a ex-gestão da BIH, que nós fizemos esse convênio com a BIH e a BIH conveniou com a CVC, que resultou, depois de 17 anos, Sergipe voltou a ter voos de fretamento, agora no verão passado, nos meses de dezembro e janeiro. Nós voltamos a ter voos de fretamentos com a CVC que há 17 anos não existia, que foi fruto desse planejamento e desse trabalho que fizemos com a BH, desse convênio, que Daniela era vice-presidente à época, Antônio Carlos Franco Sobrinho era o presidente, e que nós planejamos com base em pesquisas, com base em um monte de informações estatísticas que nós tínhamos ali e que aproveitamos o período de pandemia para que a gente pudesse fazer esse planejamento e fazer as divulgações e que resultou, e Daniela está aqui, ela é do mercado, ela pode confirmar ou não essa informação, resultou num período de alta temporada extremamente produtivo. Nós tivemos índices durante essa alta temporada de ocupação de hotel, de restaurantes, no nosso aeroporto. Nós tivemos índices significativos. Nós tivemos momentos de feriadões com ocupação chegando a casa de quase 100%. Então isso é fruto desse trabalho de pesquisa, de planejamento e de união, poder público e iniciativa privada. Daniela, eu ouço de alguns setores da iniciativa privada algumas críticas à situação do turismo aqui em nosso estado. Você que está na iniciativa privada, que atua, a cadeia do turismo aqui, ela está organizada? Nós temos todos os equipamentos necessários para oferecermos atrativos aos turistas do Brasil e do mundo também, né? Então, Narciso, eu vejo o Sergipe preparado para receber o turista. Sergipe é uma caixinha de surpresa, né? Quando a gente leva o destino para divulgar, que a gente divulga para os agentes de viagem, quando o turista ele chega aqui, ele fica surpreendido com os nossos atrativos.
Então, assim, a cidade, ela está preparada. Claro que, como toda cidade turística, sempre tem algo para poder melhorar, né? Se a gente for comparar aqui Aracaju a Maceió, quantos anos eles estão aí investindo no turismo? Fazendo investimento direto, ou então até mesmo Alagoas, a Bahia. Então, assim, mas o turista que chega aqui em Aracaju, ele fica encantado. Ele fica encantado com o nosso destino, fica encantado com a nossa hospitalidade, porque assim, nós sabemos receber. Agora, claro, isso seja em Sergipe, isso seja em qualquer outra cidade que você vai, sempre tem algo para melhorar, seja nenhum serviço, seja nenhum atendimento. Então, assim, eu vejo que evoluímos bastante. Eu sou uma pessoa assim que eu defendo o turismo de alma e coração e sou encantada realmente pela nossa terra. Vejo até que o sergipano ele precisa dar valor mais ao que temos e que assim, que estamos preparados, sim, como toda cidade tem como melhorar. Então, assim, é uma orla que tem alguns reparos que precisam ser feitos. Então, assim, seja o atendimento em um hotel, num bar e restaurante, que às vezes muita coisa é muito pontual, que precisa ser melhorado, mas que estamos bem preparados para receber, eu afirmo que sim. Em termos de atratividade, a gente consegue disputar com outros destinos turísticos? Com certeza, com certeza. O que precisa realmente é colocar Sergipe na vitrine. Quando a gente coloca Sergipe na vitrine, tanto que o ano passado fomos em Brasília, fizemos divulgação em Brasília, fizemos divulgação em BH com os agentes de viagem, nas redes sociais a gente fez muito patrocínio e a gente conseguiu lotar voos. Então, assim, tivemos uma temporada excelente porque temos atrativos. É o que eu digo, o turista quando ele chega aqui, ele fica encantado. Salles, com relação ainda a esse processo de organização para esse planejamento, digamos assim, anual de parceria. Existe um conselho estadual, existe uma organização dessa interação entre setor público e privado? Nós temos aqui uma instância de governança que é a instância de governança máxima do Estado, que é o Fórum Estadual do Turismo. Então lá nós reunimos entidades públicas e privadas, a cada 3 meses nós fazemos uma reunião, onde nós apresentamos todo o plano de promoção, as feiras que nós iremos participar. E é lógico que não é uma apresentação, é um fórum de discussão. Ali nós tomamos decisões. Ali o governo, como indutor, ele oferece as oportunidades, ele oferece toda uma gama de informações, mas que são discutidas com o setor público e privado para que a gente possa aprimorar e colocar em prática. Eu acredito que o Fórum Estadual do Turismo, que também ele foi revitalizado na nossa gestão, ele tem um papel a cumprir muito importante, porque é ali onde a gente discute o que está sendo feito, o que pode melhorar, é ali que a gente discute o presente e o futuro do turismo do nosso estado. Então, muitas coisas que são discutidas ali, a gente coloca em prática e a gente vem conseguindo ter êxito naquilo que a gente vem planejando. Daniela, eu ouço muito as pessoas falarem que Salvador e Maceió, Alagoas e Bahia estão a quilômetros à frente de Sergipe em termos de turismo. O que é que falta para que Sergipe possa avançar? Uma política de turismo. Então, assim, eu acho que turismo se faz com investimento diário, né? Então, assim, você tem que investir diariamente, seja o setor público, seja o setor privado. Então, acho que essa união aí que tem acontecido há algum tempo tem que continuar. Agora, sim, não se faz turismo sem divulgação. Então, o ponto de divulgação que está retomando agora, eu tenho certeza que é essencial. Então, assim, a gente faz muitas coisas aqui pontuais. Então, assim, acho que a falta de continuidade é que ainda não conseguiu colocar Sergipe nessa competitividade que tanto se fala desses estados vizinhos. Temos, inclusive, agora a retomada de grandes eventos, a exemplo do Forró Caju e do Pré-Caju também, que são eventos nacionais, né? Sim, 2022 eu digo que é a retomada dos eventos, né? Porque além dos eventos festivos, como você bem colocou, tem os eventos esportivos, tem eventos na área médica. Então, assim, com a entrega do centro de convenções, Sergipe passou a voltar para o hall de eventos, né?
Então, assim, tem muitos eventos para estarem acontecendo agora em 2022. Salles, vou pegar um gancho daquilo que ela falou. Falta política de turismo, a divulgação contínua. Eu ouço de alguns empresários também a fala de que a gente chega nos aeroportos, os principais aeroportos do Brasil, e a gente não visualiza Sergipe, não visualiza Aracaju. O que é que está faltando para essa continuidade, para essa implantação? O que a Daniela ela colocou agora, e eu concordo, é políticas públicas e privadas continuadas. Porque você citou 2 exemplos aí de estados que hoje estão realmente na nossa frente e a gente tem aqui que fazer a nossa meia-culpa, né? Alagoas e Bahia. Mas eles há décadas eles fazem investimentos, né? E que não são pequenos, e esses investimentos eles tiveram continuidade. A Bahia ficou muitos anos sendo administrada, o setor de turismo, mudava governo, saía governo, entrava governo, mas era a mesma equipe, né, durante muitos anos e com capacidade de investimento muito forte. Alagoas, já há uns 10, 12 anos, que vem fazendo investimentos muito altos, né, em divulgação, em promoção. Então eles estão colhendo frutos de uma semente que eles plantaram lá atrás. E que essa sementinha a gente está plantando, nós plantamos há pouco tempo, não tanto tempo quanto eles, a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente também tentar esconder o sol com a peneira. Sergipe não tem o mesmo tempo nessa estrada que esses estados que estão colhendo esses frutos têm, mas a gente está fazendo. O que a gente precisa, e que eu digo sempre nas minhas entrevistas e com quem eu converso, se a gente tivesse apenas condições de recursos para fazer apenas uma ação, porque turismo não se faz só com uma ação, você faz com várias ações, estruturação, qualificação de mão de obra, enfim, eu posso passar aqui a manhã toda falando sobre as necessidades do turismo. Mas se existisse apenas uma prioridade da gestão, que a gente pudesse colocar recursos só em uma área, e eu diria promoção, promoção, promoção. Ainda os recursos que nós colocamos, e quando eu digo nós, setor público, setor privado, quando eu digo setor público é o Estado, prefeituras, não só de Aracaju, como as outras também, que tem turismo, ainda os recursos que nós colocamos para a promoção ainda não são suficientes. Eles precisam ser, mas eu vou falar pelo setor público. Nós estamos saindo de uma pandemia, onde o governo do estado, ele alocou só de recursos próprios, o orçamento da saúde, você sabe disso, o governador já disse isso algumas vezes aqui, é de 1 bilhão e 100 milhões ano. Nos anos de pandemia, o governo do estado, além desse 1 bilhão e 100, ele teve que colocar 300 milhões a mais. Então, nós disputamos nesses últimos 2 anos recursos com saúde, com vida. Então, a gente entende que muitas vezes a gente passa a não ser prioridade. A gente não gosta, mas a gente entende, porque entre o governo do estado aplicar recursos na saúde, na vida das pessoas que estavam precisando de UTI, estavam precisando de novas equipes médicas e colocar dinheiro na promoção, o governador teve que priorizar e colocar dinheiro na saúde. Não foi só o turismo que perdeu. Outras áreas também perderam, agricultura, infraestrutura, então perderam por causa desse momento. Mas nós temos condições, nós temos planejamento, nós temos condições agora nesse período pós-pandemia. Nós estamos conversando com a Secretaria da Fazenda, o secretário de Finanças do nosso governo, ele é um cara muito sensível, o Queiroz, e a gente está buscando mais recursos, porque, repito, os recursos ainda que estão sendo aplicados, eles ainda precisam, não são suficientes. Eles precisam realmente ser maiores. Se a gente tivesse que fazer uma comparação entre qual, eu vou lhe perguntar para que a gente possa dar esse dado de forma clara. Qual é o orçamento hoje do turismo e para que a gente tenha um efeito positivo de quanto se precisaria investir? Na verdade, assim, a gente está tendo, o ano passado eu consegui, junto à Assembleia Legislativa, através de emendas parlamentares, R$1 milhão para investir em promoção. Esse ano eu consegui também esses recursos orçamentários, e eu estou atrás dos recursos financeiros. Porque no poder público tem isso, as pessoas ficam sem entender. Você tem o orçamento, mas você também precisa ter o financeiro. O orçamento é a licença, é a lei que autoriza você fazer
a despesa, mas você precisa ter o recurso. Então, isso é um diálogo constante. Eu converso com o secretário da Fazenda o tempo todo, para que esses recursos cheguem. Nós estamos com algumas promoções planejadas daqui para o final do ano, para que a gente possa trazer novos fretamentos, não só com a CVC, mas também com outras operadoras. E esses recursos que a gente vai pegar para fazer esse trabalho junto com as operadoras, mas também junto com agências de viagem, junto com companhias aéreas, junto com a BH, a Sergipe Destination, que é um órgão que chega aí com muita força, que vai ter muita força para trazer muitos eventos para o nosso estado. A gente precisa desses recursos. Nós estamos em constante negociação com a Secretaria da Fazenda e temos obtido êxito. A perspectiva desse ano é de quanto? De 1 milhão. De 1 milhão. Daniela, a gente percebe, falar um pouco em termos de geografia. Quando você vai daqui para Salvador, você tem no caminho uma série de opções de praias. Quando você vai daqui para Maceió, a mesma coisa. As nossas praias não estão assim numa linha reta contínua. Se eu estiver errado, vocês até me ajudem, né? Principalmente aquelas que são mais conhecidas. Em termos de infraestrutura, de conexão entre gestões municipais e entre o setor turístico, há esse diálogo para que esse destino Sergipe seja divulgado em conjunto? O turista venha, conheça as praias da capital, mas também conheça as nossas belezas do interior do estado? Então, Narciso, há um diálogo. Agora, sim, o que a gente precisa, que aí era o que os gestores deveriam fazer, na minha concepção, de quem está aí há 10 anos divulgando destino, é investimento também dessas cidades vizinhas. Porque o que acontece? Aracaju ela é a porta de entrada do turismo de Sergipe. Mas você divulgar somente Aracaju, o turista ia permanecer aqui no máximo 3 dias, que é o que aconteceu agora na pandemia. Na pandemia a gente precisou, ainda continua precisando, mas na pandemia principalmente, a Bahia no nosso top 10 aí das cidades emissoras foi a principal, principalmente Salvador, por causa do turismo regional, do turismo terrestre. Mas nós divulgamos o estado como um todo. Então, a nossa Praia do Saco, que é belíssima. Então, nós divulgamos Canidé, Xingó, divulgamos as praias daqui de Aracaju, que por mais que a gente não tenha um mar azul, mas ele tem a sua beleza e ele tem o seu diferencial. As nossas barracas de praia têm um diferencial. Então, mas o que precisa mesmo, que eu vejo dessas outras cidades, que até é um trabalho que Salles até vem tentando, na gestão dele a gente sempre conversou sobre isso, e que a gente vem tentando, é que essas prefeituras também coloquem recurso financeiro. Agora que nós divulgamos. Agora não tem recurso, não tem um aporte financeiro das prefeituras, entendeu? O que eu observo muitas vezes é que eu vejo muito gestor dizendo, porque minha cidade cresceu o turismo, mas você não observa, quando você vai para o orçamento, tá zerado. Tá zerado. Só que é uma divulgação espontânea nossa, do empresariado local. Por quê? Porque a gente precisa, para que o turista ele permaneça aqui na cidade, no mínimo 7 dias. Então, meio que a gente vai apresentar e faz a gente vai apresentar e a gente faz um roteiro de quantos dias ele fica em Aracaju, de quantos dias ele fica em Canidé, de quantos dias como ele fazer o passeio da Praia do Saco, então como ele fazer um passeio para Pirambu. Então, nós montamos esse roteiro, mas não tem o investimento financeiro das prefeituras, não tem um aporte, né? Salles, em termos de infraestrutura, essa mesma pergunta que eu fiz a Daniela, nós temos aí rotas sendo criadas em Sergipe, nós temos as estradas, algumas delas em recuperação, nós estamos prontos para o acolhimento desse turista, para que ele faça esse tour pelo nosso estado? Totalmente pronto. Sergipe é um produto. Eu não vou dizer que ele está pronto e acabado, porque como a Daniela mesmo disse, nada está acabado, nenhum produto está acabado, mas nós estamos prontos. Nós podemos melhorar em diversos aspectos, sim, mas hoje o que nós temos em termos de infraestrutura turística, nós recebemos qualquer turista do Brasil e do mundo sem fazer vergonha. Nós temos uma capacidade hoteleira fantástica para todos os bolsos. Nós temos hotéis, desde hotéis de luxo a hotéis mais baratos, a pousadas, a hostel. Então, meios de hospedagem nós temos aqui para todo tipo de turista. Nós, como você disse agora recentemente, a questão das estradas. O governador Belivaldo Chagas vem fazendo reforma das estradas para incentivar o turismo regional também, porque
É lógico que as estradas servem aos sergipanos, ao escoamento de produtos, a que as pessoas possam transitar, né, com mais segurança, com mais conforto, mas para o turista que chega no regional também, da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, ele vai pegar essas estradas em bom estado. E nós temos 800 quilômetros de estradas sendo completamente recuperados. Nós temos a Orla Sul, que está sendo construída pelo governo do estado, que é um novo cartão postal, que vem a complementar a orla mais bonita do Brasil, é a Orla da Atalaia, mais bem equipada. Eu não conheço, e eu conheço quase todas as cidades, as capitais litorâneas do Brasil, e eu não conheço uma capital brasileira que tenha uma infraestrutura como a nossa Orla da Atalaia, em termos de beleza e de equipamento. Você vê muito calçadão por aí. Beleza, exatamente. Agora, beleza e equipamentos como o nosso não tem. E o governador Belivaldo Chagas vem agora construir a Orla Sul, que vem fazer esse complemento. Daniela falou agora pouco sobre a questão das barracas de praia, as nossas verdadeiros beach clubs, que você também não encontra por aí afora. Você visita Salvador, Maceió, você tem um ou outro. Nós temos vários exemplos de barracas de praia que dão um show de receptividade que os turistas ficam encantados. E a cereja do bolo, Narciso, que é o povo sergipano. Não há uma pesquisa que a gente faça aonde chega perto de 100% do índice de satisfação do turista com a recepção do povo sergipano, que não é em qualquer lugar que você chega, no Brasil e no mundo, que você é tão bem tratado, como turista, como visitante, como você é bem tratado aqui no nosso estado. Isso não é infraestrutura, isso é calor humano. Daniela, uma crítica que eu sempre observo também as operadoras, né? Eu ouço especialistas no setor, alguns criticando, outros apontando elas como essenciais dentro dessa cadeia turística. Eu ouço especialistas dizendo que o setor privado compra a um preço, o setor público acaba comprando por outro, e que isso acaba atrapalhando também no resultado a ser atingido na divulgação do destino. Enfim, para você que é da área, são essenciais ou são as vilãs desse processo? São essenciais. Eu vejo que o turismo, ele depende das operadoras, entendeu? Ele depende como você bem colocou, é uma cadeia. E essa cadeia ela precisa conversar. Em relação a esse valor diferenciado do setor público e do setor privado, foi por isso que surgiram os convênios. Os convênios que vêm acontecendo aí com as instituições foi para evitar isso. Porque, assim, hoje, há muitos anos, eu afirmo que desde 2014, na minha gestão da BIH, que começamos a conveniar com as secretarias para poder facilitar a divulgação do destino e que de 1 milhão a gente transformasse em 2 milhões. Pudesse falar assim, por causa desses entraves mesmo, que quando é o setor público fica mais complicado, tem que se fazer licitação, então demora mais para a gente poder ter um resultado. Mas assim, esse investimento nas operadoras, isso é essencial. Colocar a Sergipe na vitrine das operadoras, dos agentes de viagens, de todo mundo que movimenta a cadeia para poder a gente concretizar uma venda final. Apesar que hoje o consumidor final, ele já tem o destino na palma da mão de algumas OTAs que você compra direto, mas elas são são essenciais. O mesmo valor que nós, como empresários, o nosso hotel está lá na vitrine, que a gente paga a uma operadora, a gente paga também a esses portais, a esses sites que vocês vão lá e compram direto. O valor acaba sendo o mesmo ou então mais caro, mas precisamos dela para estar na vitrine para poder movimentar. Salles, dentro desse processo de parcerias, nós sabemos que o turismo ele possui diversas características, né? Você tem o turismo de lazer, você tem o turismo de negócios, tem o turismo de eventos. E aí dentro dessa cadeia o turismo de eventos, que parcerias estão sendo buscadas pelo setor público e o que é que a gente já tem de agenda, o que é que a gente tem de perspectiva nesse setor? Com a entrega da reforma e ampliação do centro de convenções, Sergipe voltou para o circuito de grandes eventos do Brasil que nós estávamos fora. Quando eu falo grandes eventos, eu falo 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, até 2 mil pessoas a gente considera um médio evento, né? Até 2 mil pessoas, Sergipe tinha condições de abarcar, digamos assim. Depois disso não tinha mais. Hoje, com a volta do centro de convenções, a gente pode tranquilamente fazer eventos para 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. O centro de convenções, ele com os 2 salões, ele pode pegar até 8 mil pessoas.
Então a gente volta a ter essa perspectiva e a gente já conseguiu atrair alguns eventos importantes para agora, para o segundo semestre, eventos esportivos, eventos na área médica, enfim, eventos que a gente está buscando também em outras áreas. Um convênio extremamente importante que nós estamos discutindo agora, inclusive com a entidade da qual Daniela, ela é a presidente, que é o Sergipe Destination. O Sergipe Destination, ele vem para substituir o antigo Convention Bureau, que aqui em Sergipe não existe mais. Qual é o papel do Sergipe Destination? Captação de eventos para o nosso estado. Então é um órgão que a gente vai fazer um convênio, o governo do estado, a prefeitura de Aracaju, a FEComércio, que os comerciantes também, eles entendem que o turismo aquecido é bom para o comércio do nosso estado, é excelente para o comércio do nosso estado. Nós vamos conveniar com o Sergipe Destination no sentido de fortalecer essa entidade para que ela possa ampliar ainda mais a busca de grandes eventos para o nosso estado. E não apenas captar eventos, mas também ela ter a capacidade de atuar como uma consultoria para esses grandes eventos que chegam aqui, porque muitas vezes chega aqui um congresso de contabilidade, um congresso de cardiologia, um congresso que atrai aí 4, 5, 6 mil pessoas, como nós vamos ter agora eventos esportivos, nós vamos ter eventos de juízes, de desembargadores, e essas pessoas quando vêm para cá de outros estados, que geralmente são entidades nacionais, que ficam localizadas em Brasília, no Rio, em São Paulo, elas precisam ter uma entidade aqui que seja conceituada, que tenha credibilidade, que possa ofertar uma gama de fornecedores, que sejam fornecedores idôneos, para que essas pessoas possam contratar pessoas que realmente vão fazer uma entrega de qualidade, para que a gente não queime o nosso destino. Então o Sergipe Destination, além do papel de captação de eventos, ele também vai ser um órgão que vai servir como um consultor para esses eventos, para fazer uma consultoria, para que esses eventos eles sejam realizados aqui e as pessoas saiam daqui com a melhor impressão possível do nosso estado. Agora, uma abelhinha me soprou de que a parceria feita para a administração do centro de convenções ainda não estaria 100% sendo executada, que a infraestrutura ainda não foi totalmente preparada, que o parceiro que assumiu não entregou ainda o equipamento da forma como está. Procede ou não? Veja, ele está com os prazos, que foram estipulados, ele está dentro do prazo. Agora, a gente precisa entender que aconteceram algumas coisas nesses 2 últimos anos, que realmente não são variáveis que a empresa não controla. Eu vou citar um exemplo. A empresa tinha que ter colocado um elevador lá, num equipamento como elevador. A empresa ela não está conseguindo fechar contrato por 2 motivos. Primeiro, que o elevador que foi orçado por um preço hoje está 5 vezes mais. E segundo, porque mesmo com esse preço, as fábricas elas não estão tendo matéria-prima para entregar o equipamento a tempo. Então é uma variável que a empresa não controla. Mas nós estamos atentos, nós estamos dialogando com o centro de convenções, porque é interesse dele também, porque enquanto ele não instalar o elevador, ele fica com a parte superior impossibilitada de receber eventos, ele só vai poder receber eventos na parte inferior, que acaba atrapalhando 5 mil pessoas, inclusive da captação de eventos dele. Então é algo que se o centro de convenções ele tivesse condições de resolver como estava previsto antes da pandemia, nós temos que entender que houve uma pandemia nesse meio do caminho e que dificultou o acesso e a contratação de uma série de equipamentos e de serviços. Mas os prazos que foram estabelecidos em edital, eles estão ainda vigentes, eles vão ser cumpridos e caso exista a necessidade, de se ampliar um pouco esse prazo, desde que exista justificativas plausíveis, nós estamos aqui também para compreender, porque também nós entendemos que a necessidade da empresa que está administrando é de que realmente isso aconteça.
a necessidade do turismo de evento também, nossa, porque faz bem para todo mundo. Então, não é algo, né, que esteja acontecendo porque a empresa quer ou porque a empresa não tem capacidade de investimento. Ela tem capacidade de investimento, mas ela está lutando com variáveis, né, internacionais, inclusive, porque o aço veio de fora, né, os containers da China que não estão chegando e tal, uma série de coisas que a empresa não controla. Daniela, turismo de eventos, o que é que está faltando para a gente e o que é que a gente pode fazer a mais? Então, fazer a mais é essa questão que é realmente, eu vejo o Sergipe bem estruturado para trazer eventos, é tanto que assim, por a nossa estrutura, a nossa vasta faixa de areia, os eventos esportivos estão voltando dentro dessa agenda que Salles falou. Tem 3 grandes eventos para até 5.000 pessoas, podendo até ser mais, que é o da Amasa, que é de Juízes, já confirmado agora para agosto. Tem as Olimpíadas da APAI, que está confirmado, se eu não estou equivocada, para dezembro. Isso. Aí tem os Jogos do COB também, que está confirmado para setembro. Então, assim, porque temos estrutura para eventos esportivos. E dentro da questão do centro de convenções, de tudo isso que Salles agora justificou, eu creio que é a gente começar um trabalho. Realmente estruturar a associação, que ela ficou adormecida por questões até mesmo que não termos um centro de convenções para ir em busca dos grandes eventos, mas agora é a hora da gente realmente estruturar, fazer esses convênios como foi dito e montar todo o material bacana e ir atrás desses grandes eventos que eu tenho certeza que estamos preparados. Então, assim, é questão de realmente divulgar o nosso produto, que nós temos essa capacidade de receber os grandes eventos, porque a hotelaria, aí, como o Salles bem colocou, ela já está preparada, os pequenos eventos estão acontecendo, a retomada dos pequenos eventos foi imediato, então já estão acontecendo, mas assim, mostrar que realmente temos um centro de convenções preparado para os grandes eventos, que aí movimenta toda a cadeia do turismo, né? Mão de obra é um fator fundamental para o turismo. Nós temos aqui cursos superiores na área, nós temos uma parceria aí com o Sistema S ou com outras entidades para estarmos capacitando e preparando mão de obra para esse setor? Temos. O Sistema S, principalmente aí o SENAC, o próprio SENAC, aquele outro órgão que é da Prefeitura de Aracaju, Fundarte, né? Eu mesma como empresária, eu contrato várias pessoas que... Quando eu abro um processo seletivo, eu entro em contato com a Fundarte, contrato várias pessoas que foram treinadas pela instituição. O próprio SENAC aí está à disposição do empresário. Agora, parte também do empresário, né? Vamos fazer aí, como disse Salles, a meia-culpa do empresário querer realmente investir numa mão de obra bem qualificada. Então, assim, mas que temos instituições que estão de portas abertas e buscando parceria para que a gente tenha uma mão de obra qualificada, nós temos. Você trouxe há poucos instantes um dado de que quando se faz pesquisa, a satisfação com a hospitalidade é muito grande. Esse quesito aponta também uma avaliação desta mão de obra, dessa competência da mão de obra ou não? Aponta sim. Nós temos um nível de satisfação também elevado, mas não chega à hospitalidade, que chega perto de 100%. Mas nós temos aí, em relação ao atendimento, chega a 70%, 75%, que a gente considera que é um índice para um destino que, como a Daniela disse, né, pode melhorar? Pode, mas é um índice já garante uma satisfação. O índice de satisfação geral do turista em nosso estado, quando você analisa os passeios, o atendimento, a receptividade do público, enfim, é um índice muito alto, ele ultrapassa de 90%, que é um índice muito bom. Então isso é um conjunto de fatores que são agregados, são congregados, que fazem com que o turista ele tenha uma experiência satisfatória, que inclusive na pesquisa diz que eles indicariam para amigos e parentes, né? Quase mais de 90%. Então você só indica, Narciso, para amigos e parentes, a não ser que seja o amigo da onça. Né? Aquilo que querendo fazer sofrer. Aquilo que você realmente acredita, aquilo que você realmente gostou.
Salles, vou te fazer uma última pergunta, agradecendo a vocês dois por esse super papo, a você também que está nos acompanhando aqui pelo portal Fã F1 no YouTube. Estamos tendo uma verdadeira aula e uma verdadeira reflexão aqui sobre a cadeia do turismo. Acho que esse programa, esse bate-papo nosso aqui, vai servir bastante para as discussões aí no meio, e não só no meio, mas naqueles que também estão estudando, estão querendo entrar na área, estão querendo chegar para esse mercado aí. Eu te perguntaria, enquanto gestor público, o que é que o atual governo errou na área do turismo e o que é que o próximo governo que virá não pode deixar de fazer como prioridade? Eu não vou dizer que errou, Narciso, porque assim, não considero um erro a questão dos investimentos em promoção, que não foi esse governo. Aliás, o nosso governo ainda... quando eu cheguei na Secretaria de Turismo, a rubrica para investimentos em promoção era muito menor. Nós fizemos um trabalho importante junto à Secretaria de Finanças do nosso estado, ao secretário da Fazenda, junto aos parlamentares, porque assim, a Assembleia ela se sensibilizou em nos dar o orçamento para que a gente pudesse fazer essa promoção. Mas a gente precisa realmente fazer maiores investimentos em promoção. Se for possível, dentro das limitações orçamentárias, Sergipe é um estado pobre em comparação com os estados mais ricos da União. Nós temos dificuldade financeiras. O governador Belivaldo Chagas, ele está conseguindo tirar leite de pedra, ele conseguiu arrumar financeiramente o estado, mas a gente vinha de uma situação muito difícil. Então não é porque o governo não queria, porque o governo não podia. Então, eu entendo que o atual governo e o próximo que virá, seja lá quem for, que ele precisa ter esse olhar para que a gente possa ter uma política pública e que possa ter parceria com a iniciativa privada de aumentar os recursos para a promoção. Nós precisamos colocar Sergipe na vitrine. Nós temos um grande produto nas mãos. Sergipe é um produto fantástico, é um produto maravilhoso. Ele precisa de marketing. Porque um produto turístico, Narciso, é um produto como outro qualquer. É como um celular, um tênis, um refrigerante. O que é que na prateleira diferencia os produtos, que faz com que desperte o desejo do consumo daquele produto? É o marketing que é feito lá atrás. Ninguém acorda em Belo Horizonte, em Brasília, em São Paulo de manhã e diz: eu vou para um lugar que eu não conheço. Sergipe ainda é um estado muito desconhecido. Tocantins agora na TV direto, ainda. Acho que daqui a alguns dias vai estourar de turismo. Nós somos um estado ainda desconhecido, então nós precisamos, na medida do possível, dentro das possibilidades, ampliar os recursos para promoção, paulatinamente, ano a ano, conforme as coisas forem acontecendo, o orçamento ia aumentando, como política de Estado e não de governo, porque a gente tem que tratar turismo como política de Estado. Porque independe de governo. Por que é que os estados hoje que estão bombando, que é o termo que se usa em turismo, que as pessoas dizem, porque tal estado está bombando, tal estado está bombando. Por que está bombando? Porque eles plantaram lá atrás uma política de Estado que teve continuidade. Não, como a Daniela disse, não se faz política de turismo com ações pontuais. Elas têm que ser durante um longo período de tempo. Para você consolidar a imagem de um destino lá fora, você demora alguns anos. Demora tempo. Não é de uma noite para o dia. Então, o turismo ele tem que realmente virar uma política de Estado. O governador Belivaldo Chagas ele deu passos seguros nessa direção, apesar das dificuldades financeiras que nós pegamos, da forma como ele pegou o governo, com a pandemia que também atrapalhou. Mas nós entendemos que tivemos muitos avanços. Agora, que esses avanços eles precisam ter continuidade. Daniela, eu lhe pergunto, para esses nomes que estão colocados aí como pré-candidatos, para os pré-candidatos à presidência, ao governo do estado, até porque a política de turismo ela não vai só para um ente da federação. Quais são as prioridades que deveriam ser colocadas? E pergunto se, na sua opinião, o turismo tem sido efetivamente debatido como uma prioridade para eles. Então, eu vejo que quando chega assim no período eleitoral, o turismo ele vira a menina dos olhos, de todos os políticos. E realmente é debatido. Agora, como o Salles colocou, tem que ter uma política de governo. Se tiver uma política de governo, se tudo que é prometido e que é conversado, dialogado no período de eleição for colocado em prática,
Sergipe seria a menina dos olhos aí do Brasil, entendeu? Que é isso que precisa realmente acontecer. Então, assim, o nosso desejo é que vejam que o turismo, a gente vê o turismo como a salvação, assim, da economia, porque mobiliza aí 50 setores. Então, assim, precisa realmente ser visto, colocado lá no plano de governo, com investimentos contínuos e não pontuais, como hoje é feito. Que assim, que o empresário e o empresariado sergipano, ele já está fazendo a parte dele, né? Ele sabe que ele precisa também investir. Não é aquela coisa que realmente a gente fica só dependendo do setor público, até porque senão os nossos negócios eles não podem parar, né? Então, assim, fica aqui o meu pedido, o meu desejo que um dia a gente seja realmente atendido, que turismo seja um plano realmente de governo. Salles Neto, secretário de Estado do Governo do Turismo, muito obrigado por sua presença aqui no Narciso Machado Convida e pela sua colaboração. Eu é que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui com você, Narciso. Você que é um grande comunicador, né? E poder participar de um debate tão rico, né? Mediado por você, que é um profissional de altíssima capacidade, e também ao lado de Daniele Mesquita, que é uma referência do turismo do nosso estado. Daniele Mesquita, empresária e presidente aí da Sergipe Destination, a associação empresarial aí que está nessa luta para tentar fazer o turismo de Sergipe crescer cada vez mais. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, parabéns pelo programa, desejo sucesso e para mim foi assim uma honra participar, assim, ser entrevistado por você, que eu disse que só aceitei o convite porque era você. Obrigado, e aí dividir com o Salles Neto, né? Então foi maravilhoso. Obrigado aos dois, obrigado a você que nos acompanhou. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um Narciso Machado Convida, trazendo sempre para você assuntos importantes e que devem estar na pauta do nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.